amados irmãos, amigos, família. Que prazer estar com vocês nessa manhã tão abençoada. Deus nos deu a oportunidade de poder ressuscitar, como eu sempre costumo dizer. Eu e você amanhecemos vivos. Vamos dar graças ao nosso Deus, amém? Esse é o devocional do Coração de Deus, dos pastores Fábio e Jaqueline Castanheda, traduzido ao português. Oremos. Pai amado, nós estamos tão agradecidos por teu grande amor. Graças, Senhor, por nos dar o privilégio de poder viver, de poder abrir os nossos olhos, de poder desfrutar desse dia e declarar, Senhor, aos quatro ventos, que nós estamos estreando misericórdia, porque assim o Senhor decidiu. Deus bendito, obrigada pelo descanso. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a cada pessoa que escutam a esses devocionais. E nessa hora, Senhor, eu já te agradeço, sabendo que Tu és aquele que és fiel. Em nome de Jesus, eu te dou graças. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero felicitar a todos aqueles que ingressaram aos devocionais do Coração de Deus, onde todos os dias você receberá uma palavra que seguramente vai abençoar a sua vida. Amém? Livro de Êxodo capítulo 3, o versículo 1. Vamos começar a desenvolver um tema que eu dei o título de Quando Deus Intervém no Deserto. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Queridos, o versículo é pequeno, mas nesse versículo de Êxodo capítulo 3, nós temos aqui uns conceitos extraordinários. Umas coisinhas que eu quero, na verdade, ressaltar nesse versículo 1. Eu quero que contextualizamos, sabe, para o nosso tempo, para o dia de hoje. Obviamente, vamos descobrir uma revelação muito poderosa que vai começar a marcar um ensinamento para a nossa vida cristã. Eu quero olhar, e eu quero que vocês também olhem dessa maneira, eu quero ver Moisés como a voz profética de Deus. Aquele que Deus havia escolhido, aquele que trazia a voz da parte de Deus, a voz profética para o povo. E nós também vamos olhar as ovelhas como figura do povo de Deus. Vamos olhar o deserto como lugar onde nós somos processados por Deus. E vamos também olhar o monte de Deus como lugar de perfeição. Então esse versículo é muito claro. Moisés, queridos, estava literalmente pastoreando as ovelhas do seu sogro. A Bíblia diz que Moisés as levava pelo deserto e falou também até onde ele as estava levando. A Bíblia diz que ele chegou até Horebe, que é o monte de Deus. Então, eu quero que tomemos cada uma dessas palavras e que a gente possa dar conta e dar o sentido espiritual que elas merecem. Então, Moisés é o escolhido por Deus, ele é o canal pelo qual Deus falava ao povo. As ovelhas, Deus nos compara às ovelhas, elas são a figura do povo de Deus. E o deserto, o deserto é o lugar onde eu e você, dentro da vida cristã, onde nós somos processados. Porque existe um destino profético, existe um lugar onde Deus deseja que nós possamos chegar e é um lugar de perfeição. E aqui nessa passagem seria Horebe, o monte de Deus. Moisés, amados, havia entendido que era necessário que as ovelhas cruzassem o deserto para chegarem ao monte, para chegarem ao lugar da perfeição. E essa é a parte onde muitos não querem. Nós não gostamos do deserto. Existem pessoas que perguntam por que tem que passar pelo deserto. E o texto é muito revelador quando Deus diz que Moisés levou as ovelhas por meio do deserto. Esse por meio quer dizer que, gostemos ou não, temos que atravessar o deserto. E é aí onde muitos se perguntam por quê? Por que eu tenho que passar pelo deserto? Eu quero te dar duas razões poderosas que estão dentro dos planos e do propósito de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, no deserto, queridos, nós mostramos realmente quem somos. E em segundo lugar,
porque somos encaminhados ao lugar da perfeição. Porque nós temos que chegar a Horebe, temos que alcançar, temos que chegar ao monte de Deus. E o deserto vai nos aperfeiçoando. O deserto vai tirando de nós todas as impurezas, todas as coisas que nós temos que soltar. Nós temos que ir para Horebe, temos que ir ao monte de Deus, temos que ir ao lugar da perfeição. E o Senhor pediu perfeição até ao nosso pai da fé, que foi Abraão. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Deus falou a Abraão o seguinte: anda na minha presença e ser perfeito. Pedir perfeição a um ser humano pedir perfeição ao ser humano é que cometem erros diariamente. Nós nos equivocamos diariamente. Então, pedir perfeição e ser perfeito é um desafio muito grande, é um desafio enorme. Ninguém pode dizer, por exemplo, que já é perfeito, por mais ungido que seja, por muito conhecimento teológico que tenha. Eu não acredito que exista um ministro, um pastor ou uma ovelha que tenha a ousadia de dizer que já é perfeito. Porque enquanto estejamos na terra, essa é a meta. Chegar à altura, à medida, à plenitude de Cristo Jesus. É incrível, é muito alto, mas essa é a meta. Porque, sabe, inclusive, nós mesmos, sendo imperfeitos, desejamos e sempre queremos e aclamamos 100% de perfeição. 100% de fidelidade. Eu quero te demonstrar com um exemplo. Se eu te perguntasse, você, que é uma pessoa imperfeita, assim como eu, se eu te perguntasse quanto de fidelidade, e eu falo em porcentagem para ficar mais claro, quanto de fidelidade você gostaria que a sua esposa ou que o seu esposo, quanto, sabe, de porcentagem de fidelidade você gostaria que o seu cônjuge tivesse? Se pudéssemos medir em porcentagem, quanto você gostaria que o seu companheiro tivesse, ou sua companheira? Um 80%? Um 90%? Um 50%? Queridos, eu estou seguro que agora mesmo você está dizendo, como? Meu esposo? Não. Eu quero 100% de fidelidade. Agora, deixa eu te dar outro exemplo. Se você fosse, por exemplo, a uma loja onde vende água, e você pegasse um vaso de água, uma garrafa de água, e olhasse para a etiqueta, e a etiqueta dissesse 99,9% de água pura e 1% de água de vaso sanitário, por exemplo, você tomaria essa água? Você se atreveria a tomar essa água? Eu tenho certeza que não. Imagine que nojo. Mesmo sendo, queridos, imperfeito, também queremos perfeição. Agora, imaginem só o nosso Deus, que é perfeito. Ele deseja perfeição em nossa vida. E Ele tem o direito de exigir perfeição, porque Ele é perfeito, porque Ele é a própria perfeição. Então, queridos, o deserto, amados, ele tem um papel muito importante na busca da perfeição que Deus está pedindo. Sabe por que é necessário? Assim como voz, sabe? Como a voz profética que Deus tem. Como Moisés era essa voz profética. Ele entendeu, queridos, que era necessário atravessar as ovelhas pelo deserto para assim chegar a esse monte, a esse lugar de perfeição. Moisés tem a figura de Cristo e ele entendeu que era necessário guiar as suas ovelhas para chegar ao Monte Horebe, que era o monte de Deus. Amados, o deserto faz brotar coisas que Deus tem que mudar em nós. E Deus usa o deserto para colocar essas coisas em evidência. Deus usa o deserto para mostrar a nós mesmos. Não é a Ele. Porque Ele sabe quem somos. Ele sabe como somos. Ele conhece o nosso caráter. Ele sabe como reacionamos no deserto. E no deserto experimentamos muitas coisas. No deserto, queridos, há cansaço, tribulação. No deserto tem sede,
sufoco, no deserto há dor, há medo, rejeição. Queridos, no deserto há crítica, solidão, no deserto há desespero. E todas essas coisas que enfrentamos no deserto. Ai, Deus, veja, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz o seguinte: tragam sempre viva em sua memória a maneira como o Senhor, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e te provar, a fim de que exteriorizasse todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer ou não os seus mandamentos. Verso 3, ele te humilhou, te fez sentir fome, te alimentou com maná, que tu nem teus pais conheciam, para te fazer conhecer. Veja isso, para fazer você conhecer e não Deus. Não é Deus que tem que conhecer. O deserto é para te fazer saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus permitiu. Moisés guiou as ovelhas por meio do deserto para chegar a esse lugar de perfeição. Porque no deserto brotamos todas as coisas que talvez você pensa que não tenha na sua vida. É no deserto que demonstramos quem somos. No deserto, querido, se murmura. No deserto se blasfema. No deserto vem as queixas. No deserto a gente se esquece das coisas. No deserto vem o desânimo. No deserto tem incredulidade. No deserto questionamos a Deus e dizemos: por que você me permitiu todas essas coisas? No deserto, queridos, nós até buscamos culpados. Então, Deus necessita nos mostrar, porque só o deserto deixa em evidência a nossa verdadeira essência. Como é fácil adorar a Deus quando não existe deserto, quando não temos dificuldades. Por isso, o texto que acabei de ler de Deuteronômio, Deus diz: eu te humilhei, eu fiz você sentir fome, para saber se você iria guardar ou não a minha palavra. Porque a palavra de Deus e as verdades de Deus e os valores de Deus e os princípios de Deus, eles devem ser guardados mesmo no deserto, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos mais desafiadores, mesmo nos momentos de escassez, de dor, de fome, mesmo, amados, nos momentos onde cremos que não há esperança. É nesse momento onde temos que entender que Deus está nos processando, Deus está nos moldando, porque necessitamos chegar a Horebe, necessitamos chegar ao lugar da perfeição. Queridos, eu convido você a ir meditando nessa palavra e amanhã nós continuamos com esse ensino. Pai, eu te agradeço por teu amor, te agradeço pela revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, se cuidem muito. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.